Muitos analistas consideram que, com o regime fiscal votado pela Câmara dos Deputados, os investimentos públicos passam a depender de um crescimento pujante das receitas. As receitas da União terão que crescer muito para poder puxar o crescimento dos gastos públicos, já que o crescimento dos gastos públicos equivalerá, entre um ano e outro, a 70% do crescimento das receitas. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, insiste nesse tema, de que a batalha não está no campo dos gastos, mas no campo das receitas. Vocês acreditam nessa possibilidade de um crescimento pujante das receitas, ainda mais sem aumento da carga tributária, como o governo tem prometido? Bianca Waloski, com a palavra. Olha, infelizmente não acredito. Não acredito porque se fosse para ter esse aumento, como é anunciado, certamente algumas medidas já teriam sido colocadas aí no arcabouço fiscal. A gente hoje no Brasil, o sistema tributário concede isenção fiscal para a Coca-Cola, concede isenção fiscal para a Syngenta, para a Bayer, para todas as produtoras de agrotóxicos no geral. E isso está na casa dos bilhões. A gente tem um sistema tributário completamente regressivo, né, que penaliza muito mais quem ganha um salário mínimo do que quem ganha rendimentos financeiros. Aliás, quem tem renda financeira paga, lá no governo Fernando Henrique não paga mais imposto de renda sobre, né, ele tirou isso, né, das possibilidades da tributação do imposto de renda. Então, assim, teria um espaço gigantesco para uma reforma tributária que criasse, né, que estabelecesse um sistema tributário progressivo no Brasil. E isso não está nem um pouco pautado. Me parece que até pelo que foi colocado para o imposto de renda para o ano que vem, já demonstra uma sinalização de que não estão tão assim. E aquilo que eu estou falando, tudo isso que eu estou colocando de mexer nas alíquotas de imposto de renda, de repente colocar a alíquota de imposto de renda só para quem ganha acima de um salário mínimo, mas aquele salário mínimo estipulado pelo DIEESE, não o salário mínimo que as pessoas recebem, isso tudo garantiria uma progressão uma progressividade do nosso sistema tributário, sem efetivamente aumentar a carga tributária num todo no país. E isso não está sendo colocado em pauta. Então, sinceramente, eu não sei nem como que o Haddad está pensando sobre isso. Se ele está pensando que vai aumentar a receita meramente porque a gente vai exportar mais. Não está me parecendo que vai ser assim também. Então, acho que essa pauta do crescimento das receitas é ainda mais difícil. É ainda mais difícil porque se você for pensar que para crescer as receitas pelo lado tributário, você tem que parar de tirar a isenção, você tem que tributar, aumentar o escalonamento de imposto de renda, você tem que aumentar a alíquota do IPTU, você tem que aumentar para quem tem mais imóveis, mais residências maiores, você tem que aumentar o IPVA, você tem que mexer nesse tipo de coisa. Não me parece que vai estar isso em pauta, não me parece que o governo está disposto a comprar a luta política que isso tudo vai gerar, vai acabar exigindo, na verdade, não é nem gerar, vai exigir mesmo. Então, infelizmente, me parece muito difícil realmente de que esse aumento de receitas aconteça e que venha garantir esse mínimo de 70% que é colocado, né? Só para esclarecimento da nossa audiência, o elemento central que o ministro da Fazenda tem apresentado para apontar para o seu otimismo em relação às receitas tem a ver com o que a Bianca já citou, ou seja, com o fim ou a redução drásticas dos subsídios. Os subsídios estariam comendo hoje 6% do PIB e ele quer cortar um quarto disso, 1,5% do PIB que hoje vai da forma de subsídios às empresas, os mais distintos subsídios e imunidades fiscais. Esse seria o elemento principal para aumentar a receita, sem aumentar a carga tributária e sem mexer na estrutura de impostos do país. Com a palavra, Joana Salem.
Bom, pegando o gancho que o Breno falou, né? Lembrando o seguinte, a meta do Haddad, ele declara que é preciso aumentar a receita em 150 bilhões para que o arcabouço possa não constranger a economia brasileira e gerar essa margem de crescimento de 70% dos gastos em relação ao aumento da receita. Então, para o arcabouço funcionar, entre aspas, era preciso, nas contas dele, aumentar 150 bilhões, né? Dentro dessas várias medidas, eu acho até louvável o esforço que o Haddad está fazendo de tentar desembaralhar alguns aspectos da tributação sem passar por uma reforma tributária que, bom, seria uma outra batalha, né? Porque, de fato, existem elementos de isenção que precisam ser revistos, né? Está se falando, por exemplo, do fim da isenção de imposto de renda sobre pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido de benefícios fiscais. E o STJ já aprovou essa possibilidade. Isso daria nas contas do governo mais 90 bilhões de arrecadação, né? Das coisas que já foram feitas, medidas para aumento da arrecadação, a reoneração dos combustíveis, que a gente discutiu também, que foi feito no começo do ano, do bolsonarismo, do Bolsonaro que desonerou para ganhar as eleições e não conseguiu, isso recuperou 28 bi, né? A retomada do PIS e COFINS sobre receitas financeiras de empresas, que recuperaria 5,8 bi. Isso está judicializado, porque também, a cada vez que o Haddad tenta criar uma forma de reoneração de empresas ou do capital, ele compra uma batalha que muitas vezes se judicializa. Então, existe uma coisa que ele está chamando de programa litígio zero, que é para regularizar as dívidas das pessoas, das empresas com o fisco e gerar uma arrecadação extra de 15 bilhões, né? Só que o litígio é, por si só, um processo judicial, então já é um processo moroso, que não tem a velocidade necessária. Tem a tributação das apostas esportivas, que geraria 15 bi. A importação, o imposto sobre exportação de petróleo, que é um imposto novo, recuperaria 6,6 bi. A taxação do comércio digital, que deu toda aquela polêmica em relação à pessoa física, né? Enfim, tem todo um pacote que eu acho justo, que eu acho que tem até a sua importância. Agora, vamos fazer a conta do que isso significa no resultado final. Se o governo, juntando todas essas medidas, conseguir aumentar os seus 150 bilhões de arrecadação, o que significa em termos de aumento de gasto do governo? 70% disso, 105 bilhões. Pessoal, a PEC da transição é maior do que isso. Então, qual que é o ponto? É que todo o debate está rebaixado. A PEC da transição fez o teto crescer em 145 bilhões, né? Sendo que metade disso era para Bolsa Família, enfim, todo aquele debate do fim do ano passado. Então, diante disso, significa que o aumento do gasto do governo pode ser, na melhor das hipóteses, quase 40% menor do que foi a PEC da transição. Quer dizer que o auge do governo Lula foi a PEC da transição, foi antes do governo começar. Então, acho que esse é o rebaixamento do horizonte do gasto público que esse arcabouço promove, né? Nesse sentido, eu acho que não só era possível, como era necessário fazer uma pressão maior. O Haddad tinha que ter cumprido essa missão de fazer uma pressão maior e colocado um horizonte de aumento do gasto público maior, nem que fosse para negociar no Congresso. Porque a gente entregou os dedos e as mãos, né? No final das contas, foi isso. Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês que nos assistem para o Opera Mundi. O Opera Mundi não é beneficiado pelo novo regime fiscal, nem será beneficiado pela futura reforma tributária. Nós dependemos da contribuição dos nossos espectadores e leitores. As 6 formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta forma de contribuição são através do Superchat ou Super Sticker, que podem ser feitos agora mesmo. A quinta forma de contribuição é através da ferramenta Valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia@operamundi.com.br. Eu vou repetir.
Nossa chave no Pix é apoia@operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa e deseje contribuir, ele será muito bem-vindo e será fundamental para a nossa sustentação e desenvolvimento. Vamos a mais uma questão. Outra aposta do governo é que o novo regime fiscal ajudará na queda da taxa básica de juros, a Selic, estabelecida pelo Banco Central. Aliás, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elogiou a proposta fiscal consolidada pelo relatório Cajado. Vocês acham que essa hipótese é robusta, é realista, ou o país poderia ficar encalacrado a curto e médio prazo no cruzamento entre uma política monetária restritiva, com juros demasiadamente elevados, e uma política fiscal contracionista, com fortes travas aos gastos públicos? Com a palavra, Joana Salem. Eu estou querendo saber como é que vai ser a próxima reunião do Banco Central, aliás, a reunião do Copom, né, em junho, se não me engano, já com a presença do Galípolo, né, que já foi nomeado. Então, talvez, eventualmente, a presença do Galípolo gere algum tipo de constrangimento político, né, e técnico também, de modo que isso mude um pouco a tendência da taxa estável e aponte para a queda. Que vai apontar para a queda da taxa de juros, a gente sabe. O problema é que a taxa de juros está no pacote de chantagens que o governo Lula está sofrendo, né? Então, são muitas chantagens, são tantas chantagens que acho que a gente devia ter um chantajômetro, sabe? A quantidade de coisas que o Lula tem que lidar com... agora, o juros alto, né? Sempre juros alto. Uma meta de inflação completamente irreal, impossível, né? Agora, essa última da MP dos ministérios do Lula. Então, o Lula não conseguiu nem direito fazer uma reforma dos ministérios completa, porque a MP dos ministérios ainda não foi votada pelo Congresso, tem até dia 1º de junho para votar, e o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Originários estão sendo atacados agora, porque estão retirando o cadastro rural, a agência de águas de dentro do Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, existe uma pressão da bancada ruralista que vai atacar a própria estruturação dos ministérios do Lula, né? As chantagens são de tantas frentes, e acho que a chantagem do juros altos é, sem dúvida, uma das mais importantes de todas, né? Infelizmente, eu acho que essa hipótese que você colocou na sua pergunta, né, de uma política monetária restritiva com juro alto, junto com uma política fiscal contracionista, é o cenário mais provável que está se desenhando no momento, né? E mesmo se, como eu falei, mesmo se o Haddad conseguir criar esse aumento da receita e a sua estratégia der certo, ainda assim, saindo de uma política fiscal contracionista para uma política fiscal de gasto, esse gasto ainda vai estar muito rebaixado pelo conjunto de congelamento dos gastos que foi, né, pela trajetória de congelamento que foi feita até aqui, como a Bianca comentou, né? É muito fácil aumentos percentuais altos de uma base pequena. Então, a gente pode até comemorar aumentos de gastos em setores importantes no momento, mas voltar ao patamar que nós estávamos antes do golpe de 2016 ainda é uma tarefa difícil, que depende muito da luta dos movimentos sociais, né? O que eu vejo é que o Lula sabe disso, né? Ele não é ingênuo, ele sabe quais são as variáveis e quais são as possibilidades de uma situação, de uma tempestade perfeita, como os economistas chamam, né? De uma situação de austeridade e de amarramento fiscal e monetário. O amarramento monetário feito por um banco central comprometido com o governo passado e o amarramento fiscal feito pelo próprio governo, né? Numa espécie de auto-armadilha. Então, para concluir, depois a gente pode debater mais isso, eu acho que o Lula já conta com
o investimento chinês para desatar esse problema. Muito bem. Com a palavra, Pedro Faria. Bom, então, eu acho, Breno, que a gente não deve ter uma situação assim realmente de pior cenário possível, com a política monetária extremamente apertada e os efeitos do arcabouço. Porque, né, como a Joana já colocou na outra resposta, a PEC da transição, que vai ser, pelo menos no horizonte, né, a maior iniciativa do governo, né, em termos fiscais, ela criou uma base superior de onde vai partir a curva, né, do que o arcabouço fiscal propõe, que ela é bem pouco inclinada. Então, eu acho que os efeitos que a gente vai sentir, né, da limitação do crescimento de gastos do arcabouço, eles vão ser sentidos mais para frente. Então, a esperança é que, né, nesse primeiro momento, quando a política monetária ainda está muito apertada, completamente, né, fora da linha, a PEC da transição tenha um efeito de alívio, em conjunto com algumas surpresas que nós estamos tendo, né? Então, ontem o governo apresentou o boletim macrofiscal, nós estamos tendo uma queda no preço de alimentos além do esperado, então isso dá um alívio em renda real do trabalhador. Nós estamos tendo uma inflação de serviços acima da inflação de bens de consumo e de alimentos, o que também é uma sensação de aumento da renda real dos trabalhadores, né? Então, a minha impressão é de que a gente tem um pouco de alívio nesses 2 primeiros anos, e aí parece que a esperança do governo é justamente, né, a gente passar esses 2 primeiros anos sem muito aperto, sem muita perda de popularidade, para poder trocar o Banco Central e para poder torcer para acontecer alguma coisa ligeiramente melhor do que o Arthur Lira na Câmara. E aí tem mais 2, aí os outros 2 anos que quando o peso do arcabouço, né, as suas limitações muito fortes vão se fazer sentidas ali mais fortemente, né? Aí a esperança é de que essas alterações ali nos atores políticos possam fornecer alguma ajuda. Vai funcionar? Bom, não sei, torço para que funcione, né? Mas parece ser esse o plano, se isso dá para chamar de plano também, né? Muito bem. Com a palavra, Bianca Waloski. Eu fiquei pensando aqui, às vezes parece que a gente está meio que torcendo contra, assim, né? Mas não é nesse sentido, né? É só por uma questão de que a gente vai percebendo que, como bem a Joana falou, né? Tem uma chantagem muito grande envolvida. E nesse caso da taxa de juros, veja, a taxa de juros ela é em tese, né, um instrumento para você trabalhar em cima da inflação. Acontece que essa taxa de juros ela vai funcionar em relação a uma inflação se essa for uma inflação de demanda, né? Quando ela se trata de uma inflação de custos, como foi o caso desse aumento dos preços que o Brasil teve nos últimos meses, e na verdade até agora a gente teve a inflação nem está mais tão alta, foi um período mais do ano passado, dos anos anteriores, muito também devido à pandemia, devido a questão do aumento dos combustíveis e como a matriz logística do Brasil é toda baseada, né, no transporte rodoviário, então aumentou o combustível, realmente vai aumentar o preço de tudo. A verdade é que já tem um bom tempo que o aumento dessa taxa de juros não vai ter o efeito esperado sobre a inflação como se coloca. Então, a gente já tem aí, né, complementando o que a Joana colocou, justamente isso. É um processo que ela é muito mais para chantagear, para prender o governo, e, além disso, para colocar uma rentabilidade estratosférica na mão de quem tem títulos públicos, né? E, para mim, acho que esse é um dos grandes problemas em relação à dívida pública hoje, que nem de longe é o fato de talvez ela não é não transparente, a dívida pública. Se você entra no site do Tesouro, está muito explícito lá como são os títulos, para quem se vende, de que forma é e tal, como funciona, é claro isso. A questão da dívida pública é quanto a gente remunera para quem está emprestando dinheiro para o governo, né? E a gente está remunerando muito bem, muito, muito bem, né? O spread bancário brasileiro é um dos maiores do mundo. Então, a gente tem uma taxa de juros que ela deixa o mercado feliz, porque quem tem muitos títulos de dívida pública, né? Quem tem muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, vai encurralando o governo, né, nessa questão, porque ele vai ter que atingir um superávit primário
e os gastos com a dívida pública não entraram nem no teto dos gastos do Temer, nem agora no arcabouço fiscal. Então, a gente percebe como essa política monetária ela não vai casar nos 6 primeiros anos, como o Pedro colocou, com a política fiscal. A gente vai ter um descompasso, e isso é fruto também da reforma que o Bolsonaro fez em relação ao Banco Central, que é um escárnio, é algo realmente político e que vai ter consequências políticas, e que talvez seja aí, uma das medidas que o governo Lula vai ter de tomar, de fazer aí um entrelaçamento de mudanças dessa regra, porque como é que você tem um gerente da política monetária que não conversa com o gerente da política fiscal, né? Então, certamente temos um problema bem grande aí. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Joana Salem, Bianca Valoschi e Pedro Faria. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.